Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo Luiz Carlos Amorim, escritor de 9 livros e nasceu Paranormal. São várias histórias, tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista, porque ela traz algo de novo. Pelo menos para mim me surpreendeu bastante. E para começar, eu quero te cumprimentar e agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, eu também estou muito feliz depois de um jejum de muitos anos fora da mídia. Uhum. Eu estou voltando agora. Que legal, que bom que seja aqui conosco. Amém. O Luiz Carlos, antes do Rock in Rio 2, o Roberto Medina foi sequestrado. E o Luiz Carlos Amorim teve um papel bem interessante e nós vamos começar a entrevista ele contando como é que foi isso e as previsões que foram feitas de sucesso no trabalho dele. Uhum. Bom, em primeiro lugar, é interessante as pessoas entenderem que um paranormal ele é diferente de um parapsicólogo. O parapsicólogo, ele estuda os fenômenos paranormais e o paranormal, ele é o fenômeno, ele produz aquele fenômeno. Então, eu sou um paranormal. E, às vezes que eu aparecia em programas de televisão, rádios, as pessoas congestionavam as linhas da televisão, dos programas, dizendo que coisas interessantes aconteciam nas casas das pessoas. E eu lembrei que, quando eu era garoto, as pessoas iam muito na minha casa e elas ficavam perto de mim para ficarem boas de saúde, problemas de empresa. Era complicado porque até o meu pai, eu estava com 15 anos na 5ª série. Uhum. Eu não conseguia estudar, a quantidade de gente. Gente que você tinha que atender. E eu, na verdade, muitas vezes, eu achava um saco, mas as pessoas muitas vezes não queriam nem conversar, só ficar perto de mim, eles diziam que saíam bem. E meu pai até comprou um cachorro pastor alemão. Na verdade, ele colocou uma plaquinha: o menino não está em casa. Aí as pessoas, quando me viam lá em casa, não olhava mais a placa. Aí meu pai comprou um pastor alemão e colocou lá outra placa, mas o cachorro está. É interessante que isso de paranormal, ele mexe muito com a energia, com a sensibilidade, com o brilho. E então, o que eu estou falando isso? Para as pessoas que estão vendo esse programa, alguma coisa de interessante vai acontecer no vídeo, só ela estando aqui, com esse pensamento, essa energia, esse magnetismo consegue passar pelo canhão de elétron dessa maquininha e chegar nas pessoas. Certo. E eu tenho visto isso com muita frequência. Então é interessante as pessoas prestarem atenção, porque alguma coisa de bom, de interessante, o que a pessoa realmente está precisando naquele momento, alguma coisa boa vai acontecer. Nossa, que interessante. Então me conta o caso do Roberto Medina, que é um sucesso mundial. Hoje, vamos dizer assim, ele é o cara na parte de shows, enfim, com o Rock in Rio 9, agora já com todos os ingressos vendidos. Eu queria que você comentasse para a gente. A coisa começou, eu tinha previsto a morte de um cara que era que aparecia na televisão, chamado Flávio Cavalcante. E daí o filho dele me conheceu na época e a mãe dele estava doente. E ele me deu um broche da mãe dele, ou a aliança da mãe dele, alguma coisa, eu não lembro bem. E eu me concentrei para ver sobre a mãe dele. E daí ele foi me conhecer para saber se eu era realmente bom, queria me apresentar no programa do pai dele. Certo. E daí eu me concentrei e vi ele chorando, como um bebê no colo da mãe dele, um caixão sendo levado, mas não vi o pai dele levando o caixão. E descrevi o cemitério com a maior perfeição, onde é que era, uma árvore e tal. E daí passou, isso numa quarta-feira. E no domingo apareceu na televisão que o pai dele teve um ataque cardíaco e morreu. E tempos depois ele me ligou dizendo que aconteceu isso. Do jeito que você tinha descrito. Eu não fui no programa, né? Mas aconteceu do jeitinho. Ele comentando, ele dá informações muito mais precisas do que eu. Uhum. E ele trabalhava com Roberto Medina na época. Quando o Roberto Medina foi sequestrado, o Flávio de pronto falou a meu respeito, e o pessoal da Artplan, a mulher dele na época, o pessoal decidiu me chamar. E me chamaram e eu fiquei 10 dias na casa do Roberto Medina.
me concentrando para ele ter força, contato mental. Eu comia, não sei porquê, mas eu comia muita maçã, muito pão, que não era uma coisa comum. Quando ele voltou do sequestro do cativeiro, ele falou que ele comia muito isso. As pessoas mandavam carta assim, escrita para ele, guardava, colocava num banheiro de um McDonald's, alguma coisa, e falava para pegar. E aí, essas cartas, eu amarrava na minha mão para sentir a energia dele. Ah, entendi. Era 24 horas com aquilo. E daí, eu tinha todos aqueles contatos mentais. Eu visualizei um primeiro lugar do cativeiro, ou até um número gravado no número de uma metralhadora. Fui com a polícia militar lá, encontraram vestígios de uma metralhadora, o número. Mas depois que eu vi aquilo, eu comecei a sentir que ele estava com medo de ser morto. Era o Comando Vermelho, era uma facção criminosa muito complicada. E daí eu estava me concentrando para terminar esse negócio. Não encontrar mais o cativeiro, mas terminar esse sequestro da melhor maneira possível. E daí foi um negócio interessante. O pessoal mandou uma fita de vídeo, não era mais uma carta, e ele estava todo ensanguentado, amarrado com a corrente. E o irmão dele, que era deputado na época, passou mal com aquilo. Aí eu dei uma olhadinha, sentia bem fundo e falei para ele: tudo montagem, fica tranquilo que ele está melhor que a gente. A saúde, né? E o Roberto pôde confirmar depois que aconteceu isso, que aquilo lá, ele foi ketchup e tal. Ele falou, ou vai ser de verdade ou vai ser... Inclusive ele ajudou, porque disse que estava muito mal feito. Aí ele mesmo ajudou a fazer o vídeo, que eu vi numa entrevista que ele deu. Foi um negócio bem interessante. Daí, na época, o Paulo Coelho ia muito na casa dele. Eu conheci o Paulo Coelho lá. E várias outras pessoas, então a Maitê Proença também, ele é artista, gente do show business, né? E daí então eu conheci muitas pessoas desse jeito, o Ivo Pitangui, quer dizer, foi uma época muito gostosa. E o detalhe interessante é que quando eu começava a me concentrar, alguma coisa, eu dormia no quarto com o filho dele, o Rodolfo. Ele tinha uma coleção de latinhas de cerveja do mundo inteiro. Tem hora que está dormindo, eu estou dormindo embaixo, ele acordava com um barulhinho de latinha, quando ele ia ver uma outra latinha assim, entortando, assim, aquela coisa toda. E quando a gente ia almoçar lá, era muitas pessoas, um ou outro, quando ia almoçar e aconteceu alguma coisa, a comida que era para estar quente estava gelada, a outra comida estava fria ou quente. Era uma confusão. E eu estava achando muito legal. Aí eu fiquei então 10 dias até o Roberto ser solto. Esse foi o detalhe mais interessante. Ele me perguntou sobre o Rock in Rio, eu falei, não, vai ser um sucesso. Ele me passou uma lista de nomes, eu falei, esse não precisa, esse não vai, esse vai. E um dos que eu lembro bem, que eu ajudei a ele a falar, dei apoio para trazer, foi o Fred Mercury, e foi um dos tops lá que a coisa aconteceu. E, como é que chama? É um mundo, assim, lúdico, é diferente. Os filhos deles na época deviam ter 12, 15 anos, agora deve ter uns 30, né? Sei lá, era o segundo Rock in Rio. Agora nós já estamos no 9º, né? No 9º. E essa exposição na mídia, no meu caso, e como escritor, foi tão grande que eu colocava, não tinha celular, e colocava o telefone na tomada, tocava imediatamente. Não sei como as pessoas descobriam, mas tocava imediatamente. E aquilo foi me dando um desespero, me lembrando de quando meu pai me protegia. E era muita gente. Aí eu decidi que eu não queria mais escrever livros, não queria mais fazer nada, e eu queria viver uma vida comum. Em 2004. O mais interessante é que eu me escondi numa vida comum, mas eu não consegui um emprego comum, não consegui ter uma vida comum, nada comum. Até o último centavo acabar e mais uns bons meses depois. Aí quando eu tive uma visão, um ser diferente, alguma coisa me pedindo para ir ao Chile, que eu ia ser novamente imantado, era o meu aniversário. E eu fui, passou informações muito interessantes do novo livro que eu estou escrevendo, que chama Invisível para o Mal. E aí eu estou voltando na mídia de novo, estou voltando a fazer o que eu sempre fiz. Mas
eu quero exposição à mídia, como eu estou aqui, mas eu não quero 1/10 do que eu tinha naquela época, era muito. Eu vou te falar, é a diferença entre ter a melhor parte da vida e estar em suicídio, ou seja, eu não quero extremos, eu quero equilíbrio. Equilíbrio, lógico. Bom, o Luiz Carlos Amorim lança agora nesse dia 12, amanhã, no Carpe Diem aqui em Brasília, o livro Jogando com Sorte, Técnicas de Sobrevivência em Tempos de Crise, que é esse livro aqui e que a gente vai começar a falar a partir de agora a respeito do livro e toda a inspiração que ele teve para fazê-lo. Como o próprio nome fala, jogando com sorte, é diferente de jogar com a sorte. Jogar com a sorte você pode ganhar e pode perder. Tá certo. Por causa desse azinho aí. E jogar com sorte você só ganha. A sorte para você ganhar na loteria, que tem técnicas para loteria, tem um bando de coisa, a mesma sorte para ganhar na loteria é a mesma para você andar sem ser assaltado, sem ser atropelado. A sorte, ela não é uma gama muito infinita de coisas que você pode ter sorte. E eu descobri, e com essas técnicas, eu chamo isso de academia de neurônios. Você pode adestrar você a ter sorte, a só ver coisas boas na vida, ou você deixar a vida te levar. Eu acho que deixar a vida te levar, ninguém, na verdade, deixa. Já que as pessoas não deixam a vida se levar, todo mundo está sempre tocando o bedelho, então eu quero ajudar as pessoas a viverem com sorte, a não ter medo do amanhã, a contemplar o sol quando ele vai dormir, quando acorda para você se movimentar, o nascer de uma planta, o pássaro cantando. Isso é milagre suficiente para alguém. E as pessoas podem notar, se você começar a ver a sorte, ver as coisas boas, tudo fica tão mágico que a sua vida passa a parecer incrível, não é mais crível. Todas as coisas acontecem. Olha, eu tenho pessoas que não gostam do paranormal, são céticos e religiosos. Os céticos porque eles não acreditam em nada mesmo. Mas os religiosos porque eles estão até certos, porque o paranormal, esse livro, ele ajuda as pessoas a verem que Deus está dentro deles, eles não precisam de um intercessor. E daí, ele é uma partícula de Deus. É uma partícula de Deus, é interessante. Quando a gente nota que a gente é uma partícula de Deus, você vive feliz, as coisas são felizes, as coisas acontecem. E daí, então, se todo mundo começar a ter essa consciência, poxa, a religião vai deixar de existir. Eu acho que ela é necessária, uma coisa social. Eu não estou nada falando, mas eles falam mal de mim, enquanto eu não falo mal deles. Eu sou católico, mas eu lembro que eu estava fazendo primeira comunhão, o padre da minha paróquia pediu para o meu pai me levar para outra paróquia, porque ele se sentia incomodado comigo. Aí eu fui para outra paróquia. E tempos depois apareceu um boato lá que ele estava molestando umas criancinhas. Então ele ia ser flagrado, né? Ou ia ser de alguma forma denunciado. Olha, existem coisas que chamam-se luz e coisas que é escuro, sombra. São as trevas. Verdade e mentira. Então, quando você está a serviço do bem, quando você está na luz, você não mente. E as pessoas que dão uma mentirinha de vez em quando, essas pessoas têm medo de quem é o paranormal. As pessoas têm que entender o seguinte: eu não vim para desmascarar ninguém, eu vim simplesmente para mostrar a luz para as pessoas, e elas vão gostar de se sentir na luz, e elas vão ver que não precisa de mentir. Você brilha tanto, você está tão feliz que isso contagia. Isso é que é o bom. Que legal. Bom, aqui tem o capítulo 3, sinta as possibilidades, pare de reclamar e aposte na solução. Fala um pouco para a gente, que eu acho que as pessoas são tão envolvidas hoje nesse tipo de coisa, da reclamação, de ver a tragédia, seja na televisão, no rádio, aquela coisa o tempo todo, elas estão impregnadas. Como é que elas podem sair desse círculo vicioso? Primeiro, elas não é viver no mundo de faz de conta, mas quanto mais você se
fica ligado a coisas ruins, mais aquelas coisas ruins acontecem com você. Nós somos ímãs mentais. E se você... É muito interessante, se você acredita que você é feliz, que você tem sorte, que você arruma uma namorada ou um namorado bonito, um bom trabalho, essas coisas acontecem com você com frequência. Uhum. Se a pessoa fica reclamando ou maldizendo a vida, aquilo também acontece. Olha, nós somos seres espirituais de grande poder e o amor é que faz a nossa diferença. A sabedoria é o amor. Quando você tem ódio, tem inveja de alguém, aquele troço parece que as pessoas são espelhos, elas voltam para você, aquelas energias ruins. Olha, é muito importante você arriscar coisas grandiosas para alcançar triunfo e glória. O livro mostra que você pode alcançar triunfo e glória ao invés de você formar fila com os pobres de espírito que vivem numa penumbra cinzenta e que fala, eu não conheço só coisa boa, mas também não conheço coisa ruim. Eu não tenho sorte, mas também não tenho fracasso. Eu acho que as pessoas, quando elas são generosas, caridosas com frequência, você pode apostar que é por culpa. Quando alguém ajuda muito gente, todo mundo, toda hora está ajudando, essas pessoas estão fazendo isso por culpa. Porque o próprio livro, as técnicas mostram que você pode ser generoso, mas não com frequência, não por culpa. Você não precisa ter culpa de nada. Viver apenas viver, não viver em função de nada. Enfim. Porque, na realidade, a pessoa tem que viver o aqui e agora. É esse que vale. Eu não sei qual vai ser o minuto seguinte. Quer dizer, se eu viver bem esse instante, pronto, é o que eu tenho. Olha, a vida, tudo que acontece é psicológico, tá? Claro que menos a morte. Quando você morre, pode ter certeza. Não tem volta, não, né? não tem. Mas tudo é psicológico. Tudo. A sua vida está do jeito que está, porque é você que está fazendo assim. Nossa vida é feita de 9/10 de percepção e apenas 1/10 de realidade. Ou seja, a sua vida é o que você percebe. Eu tenho notado isso na minha própria família. Meu pai faleceu há alguns anos e a minha mãe, ela ficou com... Parece que é Alzheimer, essa coisa que... E aí, o que acontece? A minha mãe, quando era saudável, ela era doente. Agora que a minha mãe é doente, ela é saudável. Olha que maluquice. Eu vou explicar. É muito interessante. A minha mãe tinha problema de coração, como é que chama? Pressão alta. Pressão alta. Muito forte. Alguma vez ou outra, já presenciei sair nariz, sangue. Um tal de Holter, ela usava de vez em quando, uma maquininha. Ela não conseguia andar 100 metros, doía as pernas e tudo. Eu andava com ela. Eu não andava a metade de uma quadra. A minha mãe, tinha hora que ela estava feliz, tinha hora que estava alegre e tal, ela não saía de casa. Olha, hoje a minha mãe, se eu colocar minha mãe para andar, eu não consigo acompanhar o tanto. A minha mãe não toma remédio. Ela não toma remédio, não está tomando remédio para nada. Ela anda, se eu falar assim, mãe, vamos andar 10 quilômetros, ela anda 20, eu não consigo. Eu já andei, já voltei para casa mancando, e ela não quer andar. Ela não tem mais problema de coração, ela não tem tristeza, ela está sempre feliz, sempre uma menininha, ela sempre gosta de sair, o estômago dela funciona maravilhosamente bem, ela dorme super bem, e ontem ela fez 78 anos de idade, dia 10 de maio, 1933. Eu tenho notado então com a minha mãe, se você é feliz, se você decidir ser feliz, você vai ser. A minha mãe esqueceu, a minha mãe não sabe o que é doença. Ela esqueceu disso. Ela não sabe o meu nome nem o dela, mas ela sabe que eu sou filho dela, ela sabe que eu amo ela, que eu a amo, né? O português aí. Então, pessoal, é muito interessante. A vida, tudo é psicológico. As coisas estão ruins para você. Deus, quando tem um ditado que eu gosto muito de falar, quando Deus fecha uma porta, ninguém abre, mas também quando Ele abre, ninguém fecha. Presta atenção. Na sua vida, na minha, na nossa, dela, de todo mundo, Deus é o juiz, e é Ele quem decide quem vence ou perde, não é o seu adversário, o meu adversário, porque esse adversário não existe, é apenas uma voz que destoa da verdade. Então, se é Deus quem decide, Deus está te dando maior coisa, ou provações, é só para ver você se sentir melhor.
E se você começar a agradecer e ver beleza nas coisas, você só vai ver beleza. Fé é mesmo vendo preto, acreditar que é branco. Realmente você vai ver branco. Com certeza. Bom, Luiz Carlos, nosso tempo está terminando, mas o Luiz Carlos vai lançar o livro amanhã, que horas? A partir das 19h30, 7h30 da noite. Uhum. E tem uma parte super interessante, que são os números e os anos de sorte que você vai ter a oportunidade de ver nesse livro. Nós não vamos comentar sobre esse assunto e vamos deixar para que as pessoas possam lá conversar com você pessoalmente, que é muito interessante. Sabe, esse é o momento de perda e ganho. É uma intuição que eu tive. Eu uso alguns números, mas não conheço nada sobre numerologia. Esse número não tem nada a ver com numerologia. O detalhe é que eu faço uma somazinha simples e aí mostra como é que é seu momento de perda e ganho. E o que você deve fazer para você suplantar aquele momento de perda e ganhar. Só para terminar aqui, o ano passado, a amiga de um amigo meu, ela estava no momento de perda de relacionamento. E daí ela arrumou um namorado, engravidou, e aí ela não quis, o cara também não quis, e acabou tendo consequências graves. Se ela tivesse esse livro, ela saberia que o momento de perda dela seria no relacionamento e tem o que fazer para melhorar. Então ela tem coisas que você pode evitar. Então, eu poderia falar 1000 coisas, passar horas aqui, e a pessoa fala, não acredito nele. Você não tem que acreditar com sua racional, pelo que a gente está falando, é o sentimento. O sentimento é que manda. E se todos nós, existem mais coisas, antes de terminar, presta atenção nisso, existem mais coisas no universo que nos unem do que nos separam. Isso é a verdade.